A paz do Senhor Jesus. Nessa manhã eu vou dar continuidade aos nossos vídeos sobre João, o livro que mostra claramente que Jesus é Deus. E nessa manhã nós vamos falar sobre o capítulo 6, tentando fazer alguns pontos, apenas 3, para não ser um vídeo muito comprido. Porém, esse capítulo a gente vai acabar fazendo 4 pontos. Primeiro ponto, a multiplicação dos pães. João capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15, diz assim: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? 5 pães e 2 peixinhos. E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5.000. 5 pães, 2 peixinhos. E Jesus tomou o pão, e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam comer à vontade. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer o rei, tornou retirar-se ele só para o monte. Primeiro versículo que eu quero chamar a atenção aqui é o versículo 12. Quando estavam saciados, Jesus mandou recolher, repetindo, 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. Sobrou, ainda sobrou. Depois que Jesus orou, os pães multiplicaram, comeram todos até saciar e ainda sobrou. E esse versículo 12, Jesus manda recolher o que sobrou. Comida orada não se joga fora. Não se joga fora. Você orou sobre comida, agradeceu a Deus. Não jogue fora. Faça um bom uso. E depois, o versículo 14, que eu quero chamar a atenção: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: esse é verdadeiramente o profeta que tinha que vir ao mundo. Jesus já estava sendo prometido desde o começo do mundo. E eles ali, então, agora reconheceram, porque os pães foram multiplicados. Espera ainda. Sabendo, pois, Jesus que, no versículo 15, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, ele se retirou. Ele não veio para ser um político.
Não, ele veio para salvar o mundo, ele se retirou. Ele veio para salvar, não era simplesmente o povo de Israel, ser um político estadista israelita. Não, de jeito nenhum. Ele veio para salvar o mundo. Depois, eu quero chamar a atenção do versículo 16 ao 21, onde Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde ia. Nos outros evangelhos fala com mais detalhe. Eles se assustaram, ficaram com medo. Às vezes, quando a gente está no meio de uma prova, pior delas, que parece que vai dar tudo errado, que o barco vai afundar, é aí que Jesus vem andando sobre as águas. Só que dependendo da fé, da quantidade, do grau que está a tua fé, se tu está começando a caminhada, acaba se assustando. Parece que piorou a coisa piorou para eles, parecia que tinha piorado. Além da tempestade, agora tinha um fantasma. Não era um fantasma, era Jesus. Acalmou a tempestade, entrou no barco e eles foram até o outro lado. Até Pedro, nessa passagem aqui, no outro evangelho de Marcos, fala Pedro que andava sobre a água e andou, né? Mas vamos continuar. Do versículo 22 até o 59, Jesus fala que ele é o pão da vida. Mas não vamos ler tudo, vamos ler apenas do 22 até o 31. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Chegando e achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Não viram ele entrar em barco nenhum, eu não viram ele ir a pé por cima das águas, né? Se assustaram. Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Crê naquele que Deus enviou. Quem foi que Deus enviou? Jesus. É para crer nele. E tem muita gente aí que não crê em Jesus, não crê que Jesus é Deus. E acha que está fazendo a obra de Deus. Acha que está fazendo a obra de Deus, sem crer que Jesus é Deus. Está aqui bem escrito, não é eu que escrevi isso aqui não. Isso aqui foi o Espírito Santo que inspirou João a escrever. A obra de Deus é que creais naquele que Deus enviou. Quem foi? Jesus. Tão simples de entender. Continuando, ele vai explicar que ele é o pão da vida. No versículo 54, ele fala assim, ó:
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se apavorar, comer a carne do homem, beber o sangue dele. Ele está falando aqui de forma figurada da Santa Ceia, da instituição da Santa Ceia, que ele vai instituir já no último dia de vida aqui, antes dele morrer na cruz. Ele vai falar para comer esse pão e beber esse cálice todas as vezes que se lembrar de mim, que se lembrar do sacrifício que eu fiz para perdoar o pecado de vocês. Ele está falando aqui simplesmente assim, mas se apavorado, se assustado. E tem gente até hoje assustada com isso aí. E não é caso do pão se transformar em carne e do vinho se transformar em sangue. Não tem transformação, não. É símbolo, é simbolicamente. É um símbolo. É para a gente lembrar, a gente todas as vezes se lembrar. Olha, se eu sou salvo, é porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Foi aquela morte lá, o derramamento daquele sangue, aquela carne se rasgada, que rasgou o véu no mesmo tempo. Nós vamos ver isso lá para frente. Mas Jesus já está falando aqui de forma figurada. Quem não participar disso, quem não tem comunhão com a igreja, quem toma a Santa Ceia, quem tem comunhão com a sua congregação, com o seu ministério. Quem não faz isso não tem parte com ele. Tem que ter comunhão com a tua igreja, teu povo, teu pastor. Tem que ter comunhão. Comer desse pão, beber desse cálice. Examine-se a si mesmo, como está a sua vida. Participa e aí tem vida em Cristo Jesus. Já do versículo 60 ao 71, Jesus é abandonado. Do versículo 60 até o 71, Jesus é abandonado. Nós vamos ler do 66 ao 70 para ficar mais curto o vídeo. 66 até o 70. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ficaram assustados com aquele negócio, comer o sangue, beber o sangue, comer a carne, ficaram assustados, não entenderam o que Jesus está falando. De forma figurada da Santa Ceia. Então disse Jesus aos 12, porque ele tinha muita gente seguindo ele, muitos discípulos. Mas os 12 que ele escolheu é isso aqui. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele Cristo que tinha sido prometido desde a fundação do mundo. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós vai me trair. Isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ele já sabia. Sabe por que ele já sabia? Porque ele tem uma qualidade de Deus. E quem tem a qualidade de Deus sem ser Deus? Ele tinha a qualidade da onisciência. Ele já sabia. Ele escolheu. E ainda assim ele já sabia. Jesus é Deus. É difícil de ver, está claro. Jesus é Deus. A paz do Senhor Jesus.